Jonas Varelão na internet, no YouTube, varelajonas71@gmail.com. Se inscreva e acompanhe nossos vídeos. Continuaremos hoje a continuação da leitura do primeiro livro de Macabeus, Resistir em Nome da Fé, o 20º livro do Antigo Testamento, da Bíblia Sagrada. E na sua terceira parte já, Judas Macabeu, líder da resistência, né? No seu capítulo 9. Seu capítulo 9, não é? Em todos os seus, vamos dizer aqui, 73 versículos, né? Primeiro tópico: a morte do herói popular. Ao ouvir que Nicanor e seu exército tinham sucumbido no combate, Demétrio resolveu mandar novamente Báquides e Alcimo até a Judéia com a ala direita do exército. Eles tomaram o caminho da Galileia e acamparam perto de Marsalote, no território de Arbelas. Tomaram a cidade e mataram muita gente. No primeiro mês do ano 152, acamparam diante de Jerusalém. Depois saíram daí e foram em direção de Beerzete com 20.000 homens de infantaria e 2.000 de cavalaria. Judas estava acampado em Elassa com 3.000 homens escolhidos. Ao ver o tamanho do exército inimigo, muitos deles começaram a ficar com medo e abandonaram o acampamento, ficando apenas 800 homens. Judas viu que o exército estava se desfazendo e que a batalha era iminente. Ficou desencorajado porque não era mais possível reunir novamente os companheiros. Então disse aos que tinham ficado: vamos lutar contra o inimigo, se é que ainda podemos lutar contra ele. Os companheiros tentavam convencê-lo: não conseguiremos, vamos agora salvar as nossas vidas, depois voltaremos com nossos irmãos e então lutaremos contra eles. Agora somos muito poucos. Judas respondeu: fugir deles de maneira nenhuma. Se a nossa hora chegou, vamos morrer com coragem em favor dos nossos irmãos. Não vamos deixar mancha nenhuma em nossa fama. Enquanto isso, o exército inimigo saiu do acampamento e se colocou na frente dos judeus. Dividiram a cavalaria em duas alas, enquanto os atiradores de fundo e os arqueiros marchavam à frente de todo o exército, com os mais valentes na primeira fila. Báquides estava na ala direita e o exército avançou dos dois lados, tocando trombetas. Os do lado de Judas também tocaram trombetas. O solo tremeu com o barulho dos dois exércitos. Houve uma batalha sem trégua desde o amanhecer até a tarde. Ao ver que Báquides e a parte mais forte do seu exército estavam do lado direito, Judas reuniu junto de si os que estavam com maior disposição e com eles atacou a ala direita. Conseguiu persegui-los até a serra de Azara. Os da ala esquerda, quando viram que a ala direita estava em apuros, perseguiram Judas e seus companheiros e os atacaram por trás. A batalha ficou mais feroz ainda e de ambos os lados caíram muitos mortos. Judas também caiu e os outros fugiram. Jonatas e Simão, irmãos de Judas, pegaram o corpo dele e o sepultaram no túmulo da família em Modim, chorando muito. Todo Israel fez muitas lamentações por ele e guardou luto por muitos dias, dizendo: como pôde morrer o herói, aquele que salvara Israel? O resto das ações de Judas, suas batalhas e façanhas e sua grandeza não foram escritas, pois seria assunto demais. Quarta parte do primeiro livro de Macabeus. Jonatas, luta e diplomacia. Segundo tópico: insegurança e perseguição. Depois da morte de Judas, os apóstatas começaram
a levantar-se e reapareceram todos os malfeitores por todo o território israelita. Nessa época lastrou-se uma fome terrível, de modo que o país inteiro aderiu a eles. Então Báquides escolheu alguns ímpios e colocou-os como chefes do país. Eles procuravam os partidários de Judas para levá-los a Báquides, que os castigava e humilhava. Israel caiu numa tribulação tão grande como nunca tinha havido desde que os profetas desapareceram. Então, todos os partidários de Judas se reuniram e disseram a Jonatas: desde que o seu irmão Judas morreu, não surgiu outro homem igual para tomar todas as iniciativas na luta contra os nossos inimigos, especialmente esse Báquides e aqueles que odeiam o nosso povo. Por isso, elegemos você no lugar dele como nosso chefe e guia para dirigir a nossa luta. Assim, Jonatas assumiu o comando no lugar do seu irmão Judas. Terceiro tópico: resistência em situação precária. Báquides soube disso e procurava matar Jonatas, porém Jonatas, seu irmão Simão e todos os que estavam do seu lado, ao ficarem sabendo disso, fugiram para o deserto de Tecoa e acamparam perto das águas da cisterna de Asfar. Ao saber disso, Báquides foi num sábado com todo o seu exército para o outro lado do rio Jordão. Jonatas mandou seu irmão João à frente da tropa para pedir aos seus amigos nabateus que cuidassem de toda a bagagem dele, que era muita. O pessoal de Lambre, porém, vindo de Madaba, atacou e agarrou João e tudo o que ele tinha e se foi carregando a presa. Depois disso, contaram a Jonatas e Simão que o pessoal de Lambre faria uma grande festa de casamento e com muita solenidade estavam trazendo de Nabata a noiva, que era filha de um dos grandes senhores de Canaã. Lembrando-se do assassínio do seu irmão João, eles subiram ao monte e aí se esconderam. Observando, notaram um tropel e grande aparato. Era o noivo que vinha acompanhado de seus amigos e irmãos para encontrar a noiva, ao som de tamborins e outros instrumentos, e trazendo muitas armas. Os judeus, saindo do esconderijo, os atacaram e mataram. Muitos caíram feridos e os outros fugiram para os montes. Os judeus recolheram os despojos que eles haviam abandonado. Assim, a festa de casamento se transformou em velório e o som das suas músicas em cântico fúnebre. Após ter vingado a morte do seu irmão, voltaram para as margens pantanosas do rio Jordão. Ao saber disso, Báquides foi num sábado com todo o seu exército para o outro lado do rio Jordão. Jonatas disse aos que estavam com ele: vamos lutar pela nossa própria vida, pois hoje não é como das outras vezes. Vamos ter luta pela frente e pelas costas, pois temos as águas do Jordão de um lado e o brejo e matagal do outro. Não há por onde escapar. Portanto, clame a Deus, pedindo que possamos nos salvar das mãos de nossos inimigos. Travou-se a batalha. Jonatas esteve a ponto de atingir Báquides, mas este escapou, desviando-se para trás. Então Jonatas e seus companheiros se jogaram no rio Jordão e o atravessaram a nado, mas o pessoal de Báquides não atravessou o rio para persegui-los. Nesse dia, Báquides perdeu cerca de 1000 homens.
Impossível governar sem o povo. Terceiro tópico, né? Impossível governar sem o povo. Báquides voltou para Jerusalém e passou a construir cidades fortificadas na Judéia, construiu fortalezas em Jericó, Emaús, Bet-Horon, Betel, Tânata, Farafon e Tefon, todas com muralhas bem altas, portões e trancas. Em cada uma delas colocou um pelotão de soldados para combater contra Israel. Fortificou também as cidades de Bet-Sur, Gazara e a fortaleza, colocando aí contingentes militares e mantimentos. Tomou os filhos dos dirigentes do país como reféns e deixou-os presos na fortaleza em Jerusalém. No segundo mês do ano 153, Alcimo mandou derrubar o muro do pátio interno do templo. Ele pretendia destruir o que os profetas tinham feito, mas apenas começou a executar a demolição. Na mesma ocasião, ele caiu doente e suas obras foram interrompidas. Sua boca ficou paralisada de modo que não podia falar nem dirigir a sua casa. Pouco depois morreu no meio de grandes sofrimentos. Báquides, ao saber da morte de Alcimo, voltou para junto do rei e a Judéia ficou tranquila por 2 anos. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação do capítulo 9 do primeiro livro de Macabeus, no seu quarto tópico, um passo à frente. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, felicidades e até lá.